Ele era o queridinho do papai. Ele tinha roupas especiais feitas exclusivamente para ele. Enquanto os irmãos dele estavam trabalhando no campo, ele ganhava atenção, carinho e, simbolicamente, um destaque. Mas o que tornava tudo pior é que ele ainda era o mais novo naquela época. Ele era o filho caçula. E não é só porque ele era o bonzinho ou porque ele se esforçava mais. Ele era o preferido porque era filho da mulher que seu pai mais amava. Se chamava Raquel. No primeiro casamento, o pai já teve alguns filhos e outros também fora do casamento. Mas depois ele se casou com outra mulher que se chamava Raquel. Só então nasceu ele, que chegou depois de 11 irmãos. E ainda assim ocupou o lugar de destaque no coração do pai. E como se isso tudo não bastasse, ele começou a ter sonhos. Sonhos que os seus irmãos se curvariam diante deles. Sonho até que o seu pai e a sua mãe se curvariam diante dele. E a tensão acabou virando ódio. Os irmãos dele não suportavam mais aquela situação. E foi aí que eles decidiram acabar com a história dele. Primeiro eles pensaram em até matar ele. E depois eles acabaram decidindo por jogar ele num poço. E por fim, eles venderam ele como escravo para uma caravana que estava indo para o Egito. Ele acabou desaparecendo da vida da família. Ele sumiu e os irmãos disseram que ele foi morto por algum animal. Mas o que ninguém esperava era que esse jovem, o mesmo que todo mundo desprezou, se tornaria o homem mais poderoso naquela época da maior nação do mundo. O nome dele era José do Egito. E a ideia aqui hoje é trazer para você uma história inspiradora de um jeito que você nunca ouviu antes. Eu não vou te mostrar hoje só o lado impressionante de superação da história e onde José chegou, mas também como ele conseguiu organizar a mente dele para trilhar esse caminho, mesmo sem apoio, sem exemplo dentro de casa e sem estrutura e até mesmo sem motivo para continuar. José não teve uma infância estruturada, nem um ambiente saudável. A família dele era cheia de conflitos, traições e também competição. E mesmo assim, ele conseguiu construir uma mentalidade firme e organizada e também estratégica. Quando eu falo da família de José, em resumo geral, eu estou falando aqui de todo o histórico de traição de Jacó, que é o pai dele. Jacó, só para você entender o contexto geral, ele acabou traindo o irmão dele pela primogenitura. E aí depois disso, ele ainda foi traído pelo sogro, que acabou dando a irmã mais velha, que se chamava Lia, para casar com ele depois de 7 anos de trabalho. E só depois de mais 7 anos, ele deu a Raquel, que era a primeira paixão da vida dele. E aí a Raquel era estéril. Mas por fim, ele conseguiu ter o José. Então tem muita coisa envolvida nessa história, tem muita treta aí por trás. Só que quando José chegou ao Egito, ele foi vendido como escravo e ele foi comprado por um oficial chamado Potifar. E ali o José começou a se destacar. E mesmo como escravo, ele entregava tudo com muita excelência. Ele não fazia o básico, sabe? Ele ia sempre muito além. A Bíblia diz que Potifar confiava tanto em José a ponto de que ele não se preocupava com mais nada dentro de casa. Ou seja, tudo que estava na mão do José prosperava. E aqui já aparece o primeiro princípio poderoso que você pode aplicar hoje na sua vida. Então, tenha um sonho claro e organize a sua vida em torno desse sonho. Mesmo longe da família, vivendo como escravo, José não se perdeu emocionalmente. Ele sabia exatamente onde ele queria chegar e é por isso que ele agia como alguém que estava a caminho. Você também precisa ter clareza sobre o que você está construindo na sua vida. Então, a minha sugestão para você hoje é para parar de deixar o ambiente externo bagunçar o que precisa estar organizado dentro de você. E se você esquecer de tudo que eu falei hoje para você aqui nesse vídeo e guardar só esse primeiro princípio, esse vídeo já vai ter valido muito a pena. Então eu vou repetir aqui para você. Tenha um sonho claro e organize a sua vida em torno desse sonho. Bom, continuando aqui, depois disso tudo, ainda veio mais um momento de crise para José. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, que tentou seduzir ele. E aí ele acabou recusando porque ele era um homem de muito princípio. E mesmo assim, ele foi preso e mais uma vez tudo parecia perdido para ele. Mas adivinha o que aconteceu? Na prisão, José virou o administrador daquele lugar. Dá para imaginar? O preso virando um gestor. Porque onde José colocava as mãos dele, o negócio funcionava. Ele era uma pessoa íntegra, confiável e ele sabia como lidar com as situações.
E aqui já começa a aparecer o segundo princípio. Use o que você tem nas mãos, mesmo quando não parece ser suficiente. José estava preso, sem futuro aparente, mas ele não deixou isso definir a sua postura. Ele fazia tudo com excelência, mesmo dentro da escassez. Se você hoje sente que tem pouco recurso, pouca visibilidade, pouca ajuda, faça o seu melhor com o que você tem na mão. A forma como você trata o pouco determina o quanto você está preparado para o muito. Na cadeia, ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei. E ambos tiveram um sonho e José conseguiu interpretar com muita precisão, porque ele tinha essa questão de sonhos. E aí ele acabou dizendo, o copeiro vai ser solto em 3 dias e o padeiro vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí depois de um tempo, o copeiro acabou saindo e José pediu para ele não se esquecer dele. Mas o copeiro acabou esquecendo. E por mais 2 anos José ficou ali preso injustamente e acabou esquecido. E aí a gente já começa a entender o terceiro princípio, que é aprenda a esperar o tempo certo. José já sabia que o tempo de Deus não falha, ele continuou sendo excelente mesmo no anonimato. Se hoje você sente que ninguém está te valorizando, ninguém está vendo o seu esforço, continue mesmo assim, porque tem uma hora que o seu nome vai ser lembrado na sala certa. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia decifrar. E foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José. Ele foi chamado às pressas, e José não apenas interpretou o sonho do faraó, mas ele conseguiu entregar um plano de gestão com uma estratégia econômica e um modelo de governo. O sonho era o seguinte: haveriam 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. José disse que durante os próximos 7 anos de fartura, eles deveriam guardar parte dos alimentos e se organizarem com a criação de uma estrutura de armazenamento. E assim, quando o tempo de fartura acabar e o tempo de escassez chegasse, o Egito ele estaria preparado para poder alimentar o mundo inteiro. Ou seja, ele não era só um sonhador, ele era um estrategista. Ele tinha uma mentalidade de planejamento, ele tinha visão a longo prazo e também uma visão de execução. O faraó entendeu perfeitamente isso e determinou que 1/5 de toda a produção fosse armazenada durante os anos de fartura e colocou José no comando de tudo. Agora pensa comigo aqui, tudo isso começou com um garoto rejeitado, vendido e esquecido, mas que tinha uma mentalidade organizada, um propósito firme e uma fé inabalável. E sabe o que mais? Quando a fome atingiu o mundo todo, os próprios irmãos de José foram até o Egito buscar comida, assim como ele tinha sonhado. E eles acabaram diante dele, mesmo sem saber quem ele era. Ele podia ter se vingado, mas ele escolheu perdoar. Ele escolheu restaurar. José chegou onde chegou não porque ele deixou as dores desorganizarem a sua visão. Ele não deixou o passado travar o seu futuro. Ele fez do caos uma estratégia. Ele fez do deserto um campo fértil. E também dos seus sonhos um plano de ação. E se isso tudo aqui já fez sentido para você, e se esses insights te tocaram de alguma forma, então curta esse vídeo agora e se inscreva aqui no canal também. Aqui eu trago toda semana para você conteúdos que vão direto ao ponto, com ensinamento prático para que você possa aplicar ainda hoje e transformar a sua rotina e também a sua visão e até mesmo a sua vida. Porque no final das contas, o que te leva ao topo não é o que os outros fizeram com você, é o que você faz com o que aconteceu na sua vida.